Bom pessoal, estamos de volta agora para falar do Het. Essa é uma das letras mais difíceis do hebraico juntamente com Raf. E vou mostrar para vocês duas formas que se pronuncia o Het. Eu vou falar a forma que eu pronuncio e eu vou falar a forma que outras pessoas pronunciam. Bom, alguns rabis pronunciam da forma que eu aprendi. A forma que o meu rabi ensinou foi que o Het tem que ser mais forte que o Re e tem que ser mais fraco que o Raf, que foi a que a gente já aprendeu na aula passada. Então a maneira que eu pronuncio esse som é, sabe quando você está correndo e tal, tá quase sem fôlego e então você vai e faz, sabe? Se você conseguir reproduzir esse som, então você está fazendo o som do Het. Ele também soa como se fosse aquele som de uma cobra, sabe? Aquela, sabe? Ou o som de um gato quando tá armado assim pra fugir ou pra alguma coisa do tipo. Ele faz. Bom, é esse som que eu faço para fazer o Het. Claro que você precisa estar com a garganta um pouco molhada. Então, não que você vá saindo cuspindo em alguém e ficar com a boca cheia de saliva, mas se você tiver com a boca um pouco molhada, a garganta um pouco molhada e não totalmente seca, você consegue produzir esse som com um pouco de saliva que você ainda tenha. Parece meio nojento, mas é a maneira fácil de você realmente pegar e reproduzir esse som. Het, 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 Het. Então aqui eu tenho Ra, Ra, Re, Re, Ri, Ri, Ru, Ru, Ro, Ro. Ok? Ro. Então ele é um som que não é tão intenso. Eu disse que seriam duas formas. A maneira que outros rabis pronunciam, e aí no caso é mais parecido com o hebraico moderno, eles fazem esse Re, esse Het, da mesma forma que o Raf. Então eles falam de uma maneira mais intensa também. Principalmente a professora da Universidade de Jerusalém, ela quando pronuncia o Het, ela pronuncia Het, de uma maneira bem gutural intensa, como o Raf. A maneira que eu estou te ensinando é a maneira que o meu rabi me ensinou. Eu digo meu rabi, mas eu não sou judeu, ok? Então vamos lá? Começar a nossa leitura, a gente vai começar dessa linha, então a gente vai para o texto, ok? Haná, Haverá, Hadashá, Rechaver, Chaim, Chacham, Shachar, Shacharit, Lechol. Então temos aqui Haverá, Hadashá, Hamoré, Amar, Hine, Haverá, Hadashá, Shem, Haverá, Hadashá, Haná, Haverá, Haná, Talmidah, Chachama. Haná Lumedet Humash, Hamoré Sha'al, Haná, Ma Katuv Batorá, Haná Anta. Veja que o Nun aqui vai ser ligado a essa sílaba que vem antes, que é o Ain com Kametz, então vai ficar Anta. Claro que algumas vezes, isso boa parte das vezes, a gente não sabe exatamente quando, mas boa parte das vezes em que o Kametz aparece seguido de um Shivá, você pronuncia como se fosse O. Aí nesse caso você tem um Kametz Hatuf. Mas nesse caso esse verbo está ligado a essa palavra feminina. Por causa desse sujeito aqui que é feminino, você tem esse verbo que é o terceiro feminino singular do perfeito do verbo kal, que é a forma simples dos verbos em hebraico. E quando você tem o verbo kal, dessa maneira você pronuncia anta, você não pronuncia onta, ok? Mas é claro que é muito difícil de você saber. A maneira que você tem de saber realmente é ouvindo. Você tem que ouvir para saber se é quando você vai pronunciar A, quando você vai pronunciar O, ok? Katuv ve'ahavta lereacha kamocha. Só mais um outro detalhe, eu estou lendo aqui sem acentuação.
Então, se você que já conhece hebraico, que está acompanhando nossas aulas, sabe que a pronúncia não é exatamente essa, ok. Mas como a gente está lidando com leitura básica, o importante agora não é prestar atenção na sílaba tônica, não é prestar atenção na sinalização ou nas marcações. O importante agora é saber identificar cada letra e cada vogal para poder formar a palavra e conseguir ler. Quando a gente for para a leitura avançada, então a gente vai ter que prestar atenção, claro, na acentuação e vamos ter textos com acentuações, porque a gente vai começar de fato a ler a Bíblia hebraica, ok? Também perdoe os conhecedores de hebraico se eu não estou colocando a ênfase na sílaba correta, porque o importante agora é conseguir ler, ok? Ahavá rabá ahavtanu Adonai Eloheinu Hamol al amecha rachem aleinu En mi ya'amud ba'adenu Kol Israel arevim ze bazé. Lembrando que essa palavra se pronuncia kol. Se fosse sem um pontinho seria rol. Então toda vez que você vê kaf, o raf com o lamed e o kamed se pronuncia ol, kol, o rol, o que quer que seja. Como é que você sabe? Tem que ouvir. Foi o que eu falei para esse caso aqui, que nesse caso é anta, nesse caso é kol, porque você tem que ouvir e saber diferenciar. Acontece muito isso no inglês, que muitas palavras você sabe a pronúncia mais por ouvir do que por alguma gramática mesmo. Tem uma gramática, características para esse kamis hatuf, só que as exceções são tão grandes que realmente fica complicado. Ok? Então até a próxima, pessoal.